Bom, vamos lá. Tudo isso tem a ver com a eleição do Congresso, tanto da Câmara como do Senado, que aconteceu na última segunda-feira. Primeiro, é importante destacar que o Democratas saiu vitorioso desse processo. Nós, pelo 4º biênio consecutivo, conseguimos eleger o presidente de uma das casas do Legislativo. O Democratas está longe de ter a maior bancada na Câmara, está longe de ter a maior bancada no Senado e comandou a Câmara dos Deputados por mais de 4 anos e agora está caminhando para comandar o Senado Federal pelo 3º ano consecutivo. Isso é um grande feito político do partido. Isso mostra o peso, a importância, a relevância política do Democratas no contexto nacional. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso recém-eleito, é um grande quadro. E podem escrever, anotem, será uma bela revelação na política brasileira. Não tenho dúvida que será um presidente do Congresso que vai assegurar a independência do Legislativo e também, é claro, terá capacidade de liderar os parlamentares nessa agenda tão importante para o Brasil. Agenda de superação dos problemas relacionados à pandemia e agenda de retomada do crescimento econômico tão necessário e tão urgente, sobretudo para quem está hoje desempregado e com problemas sérios de falta de dinheiro. Pois bem, em relação à Câmara dos Deputados, eu quero dizer aqui, eu sou presidente nacional do Democratas, mas eu não sou dono do partido. O Democratas não é um cartório. Existem partidos que são cartórios. Existem partidos que têm donos. O Democratas tem diversas lideranças, todas elas são consideradas, todas elas são ouvidas, todas elas têm o seu peso na decisão partidária. A bancada federal estava dividida no processo da Câmara dos Deputados. Diante de uma evidente divisão da bancada federal, a Executiva Nacional do Partido tomou a única decisão possível para garantir a unidade, a integridade da bancada, que foi exatamente a de liberar os deputados para que cada um tomasse a sua própria posição. Ou seja, nós definimos uma posição de neutralidade no processo da Câmara dos Deputados, porque essa era a única saída possível para garantir a unidade do Democratas. Isso nada tem a ver com qualquer tipo de diálogo ou entendimento com o governo. É importante deixar claro, eu nunca tratei com o governo, nem com o presidente da República, nem com seus ministros, nem com nenhum líder no Congresso do governo, a respeito da eleição na Câmara dos Deputados. Especulou-se pela imprensa de maneira inadequada, indevida e, em alguns casos, mentirosa, que eu estaria negociando a indicação de ministros para o governo. Isso não existe. Eu já disse e quero repetir. Deixei claro ao presidente, desde o primeiro encontro que tive com ele, logo depois que ele assumiu o mandato, que ele jamais me veria entrando pela porta do gabinete do Palácio do Planalto para tratar da indicação de cargos ou de espaços no governo. Que eles não me chamassem para indicar um porteiro, um servente. Imagine um ministro de Estado. Então isso não existe, é mentira. Eu não admiti e não admitirei esse tipo de negociação. Eu sou contra o toma lá da cá. O Democratas não é e não pode ser confundido com o Centrão. O governo quer dialogar conosco, nós estaremos abertos ao diálogo. Mas isso tudo acerca de uma política de alto nível, não da negociação de espaços. Pode ser
que outros partidos se resolvam em troca de ministérios, de diretorias. Os democratas não. Nós temos uma postura de independência que foi definida pelo partido no final de 2018, pós-eleição Bolsonaro. E essa postura de independência está mantida. Eu, como presidente do partido, jamais admiti que a discussão sobre se tornar base oficial do governo fosse adiante. Quem vem assegurando esse tempo todo a manutenção da postura de independência do Democratas, modéstia à parte, sou eu, como presidente nacional do partido. E nós não vamos desviar um só milímetro dessa postura de independência. Independência significa dizer, não integramos formalmente a base do governo, mas também não somos oposição. Os democratas têm concordância com diversos pontos da agenda econômica do governo. Aliás, se a reforma da Previdência foi aprovada, agradeçam aos democratas. Se há possibilidade de avanço da reforma tributária tão importante para o Brasil, não tenham dúvida, o Democratas estará na linha de frente dessa mobilização e dessa discussão parlamentar. Mas isso não pode e nem deve ser confundido de maneira alguma com qualquer tipo de interesse de participação no governo. Não temos e não teremos. Nunca indiquei e nem indicarei nenhum cargo para o governo. Isso está inteiramente descartado. Se vocês me perguntarem, Neto, você torce contra? Não, não torço contra. Eu torço a favor do país. Eu quero que as coisas deem certo. Eu quero que o Brasil melhore, apesar de ter muitas críticas e muitas discordâncias em diversos aspectos, principalmente no que se refere à pandemia. Vocês viram várias vezes eu falar de maneira contundente, me posicionando contrariamente a posições adotadas pelo governo na pandemia, o negacionismo, a falta de cuidado com a vida, às vezes desprezar a necessidade do isolamento social, reduzir o impacto da Covid no Brasil. São mais de 220 mortos, não podemos fechar os olhos para isso. Essa é a questão mais grave que existe no planeta nas últimas décadas e, consequentemente, no Brasil. Então, ser independente é ter a liberdade para criticar quando necessário, não ter amarras para apontar os erros, e eu não as tenho. Alguns até especularam, você pode se tornar ministro? Jamais, de jeito algum, isso nunca foi cogitado por mim. Então, que fique claro, quanto a 2022, não há discussão sobre esse tema no Democratas por enquanto. Todo o meu foco esteve concentrado em 2020, nas eleições municipais. Todo. Nós não iniciamos discussões ou tratativas sobre 2022. Então, eu não posso dizer que existe um caminho ou que deixa de existir outro. Agora não dá. Isso vai ser tratado na hora certa, que não é ainda neste momento. É um debate que nós vamos começar a fazer a partir do segundo semestre desse ano, bem mais adiante, bem mais à frente. Não adianta querer colocar o carro à frente dos bois. Tudo no seu devido momento. Passamos agora ao questionamento da RTV. Bom dia a todos. Bom dia ao seu prefeito, Genivaldo Eulino, ao ex-prefeito, ACM Neto e a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Gilmar Ferreira, da RTV, vou fazer uma pergunta ao ex-prefeito ACM Neto. O senhor foi o prefeito que teve a melhor gestão do país. O que podemos esperar de sua contribuição para o crescimento de Santo Antônio de Jesus? Olha, primeiro, eu estou aqui humilde e voluntariamente me colocando à disposição do prefeito Genival, exatamente para dividir com ele um pouco da minha experiência
um pouco de tudo que eu vivenciei ao longo de 8 anos na Prefeitura de Salvador. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente realizou. Salvador, no início de 2013, quando nós chegamos à Prefeitura, infelizmente, era uma das piores capitais do Brasil em termos de gestão pública, em termos de credibilidade da Prefeitura, em termos de contas públicas, e a gente virou essa realidade. Não é por outro motivo que saímos com um elevado índice de aprovação. É claro que depois que você viveu 8 anos, você tem uma outra visão das coisas. Então, como é que eu espero poder ajudar? É exatamente me colocando à disposição do prefeito para sempre que ele precisar trocar ideias, quando ele quiser algum tipo de conselho, quando ele precisar de uma articulação minha junto a técnicos de todo o Brasil, quando ele precisar de algum suporte em Brasília para discutir projetos de interesse da cidade, para lutar por recursos e investimentos para Santo Antônio de Jesus. Então, a minha vinda aqui é mais uma demonstração e um gesto de que, ao longo de toda a gestão de Genival, eu estarei à disposição dele. Precisando, eu estou aqui com todo prazer, com toda satisfação. E eu sei que se a gestão dele der certo, se a Prefeitura for bem, o futuro de Santo Antônio está assegurado. Santo Antônio é uma das cidades mais importantes da Bahia. Está aqui no coração do Recôncavo. É uma cidade que tem que ser vista sob o seu potencial econômico, um potencial fortíssimo. Eu não tenho dúvida que com a boa gestão municipal, você cria o ambiente necessário para a atração de novas empresas, para a dinamização dos setores econômicos mais importantes da cidade, a exemplo do comércio, do setor de prestação de serviços, da indústria, da própria agropecuária. Então, nós temos um potencial enorme. Eu enxergo uma visão futura para a Bahia de desenvolvimento a partir de uma regionalização desse desenvolvimento. Não dá para você concentrar todos os investimentos apenas em Salvador ou na região metropolitana. É preciso ter uma visão muito mais ampla do Estado. É preciso ter um projeto estratégico que observe a vocação de cada região. Como é que, a partir dos investimentos públicos, é possível dinamizar a economia de cada região e, com isso, você ter uma perspectiva diferente para o futuro da Bahia. Então, veja que o futuro da Bahia tem a ver também com o futuro das grandes cidades, das cidades que são polos regionais, e do quanto essas cidades podem contribuir para toda a dinamização econômica regional. Eu não tenho dúvida que Santo Antônio tem esse